A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho com Jesus. Que maravilha, né? Hoje nós estamos, meus irmãos, num estudo chamado 1 Coríntios, né? Estamos estudando 1 Coríntios. Já estudamos o livro de Atos, já estudamos a carta de Paulo aos Romanos. E agora estamos em 1 Coríntios, né? No capítulo 14, nós lemos do versículo 1 ao 25. Amém? Vamos terminar ele? Vamos lá, verso 26 de 1 Coríntios, capítulo 14. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Olha que forte, né? Ele já começa dizendo o que nós temos. Então, quando vamos para a casa do Senhor, nós temos isso. Não estou falando da pessoa que não tem. Estou falando das pessoas que têm, elas têm. Então, elas vão para a casa do Senhor com esses objetivos, né? E tudo que se faça tem que ser para a edificação da igreja, né? E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Então, o ideal dentro das igrejas, eu já falei isso uma vez, né? E fui bombardeado, e você pensa que eu ligo? Não ligo não. Olha só, quando uma igreja pentecostal, que eu faço parte de uma pessoa, quando ela fala em línguas estranhas, ela deveria esperar o outro terminar para ela começar. Não todo mundo de uma vez. Você viu a aula que eu dei para vocês aí sobre línguas estranhas, né? Mas veja aí o verso 28, ó. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Então qual que é a ordem? Tem intérprete? Alguém aqui interpreta a língua estranha? Não tem. Então fique calado. Quem está falando aqui, meus irmãos, é um homem que foi usado por Deus como vaso de honra. Tá entendendo? Ele sabe do que ele está falando aqui. Então fique calado. Pastor, mas é que... Não é, mas é. Não tem intérprete, meu. Você quer falar uma coisa que a igreja não vai entender. Então vamos lá. E fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Tá vendo? Se aquela profecia provém de Deus. Verso 30. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Verso 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, o espírito do profeta está sujeito a ele, não ele sujeito ao espírito. Compreendeu isso? Não estamos falando do Espírito Santo. Olha aí. Verso 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Olha aí, meus irmãos. Por isso que complica, porque as pessoas elas têm um pânico com a igreja pentecostal. Porque, na verdade, vira uma bagunça quando eles não sabem fazer isso com ordem e decência. E a ordem de Deus aqui é que a gente tenha isso, meus irmãos. Cada um tem o seu tipo de ministério e cada um tem que deixar Deus usar conforme ele sabe. É isso que tem que acontecer. Veja o verso 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão Deus de paz com todas as igrejas dos santos. Verso 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. Bom, essa é uma pergunta que muitos se fazem para mim. Mas Paulo não mandou as mulheres ficarem caladas? Sim, mas essa carta aqui está indo para onde? Para a igreja de Corinto. Se você não estudar cultura, você se embanana, tá? Você se embanana. A cultura naquela época é que as mulheres não poderiam ter uma autoridade, elas não poderiam falar, não poderiam ser usadas nesse sentido. Então, Paulo não podia permitir que as mulheres fizessem alguma coisa, porque parecia que elas iam estar afrontando os homens, já que a igreja estava nascendo. Então não poderia ter uma intriga, uma briga logo no começo do nascimento da igreja. Então, o apóstolo Paulo, ele mostra que as mulheres deveriam ficar caladas, né?
E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Elas sabiam falar? Não. O que elas iam falar? Elas iam falar, tipo, coisas que não tinham muito a ver por exemplo, com a própria Sagradas Escrituras. Tudo que Deus estava dando aos homens, as mulheres não tinham totalmente entendimento ainda. Então, o que as mulheres entendiam? Elas entendiam do caso de deusas, por exemplo, a deusa Diana. Então, elas entendiam de cerimônias, pouquíssima coisa de Deus, muito mais do que elas se viam lá fora. A mulher era usada como um objeto em outras seitas, né? Agora, a igreja não. A igreja tinha que reconstituir, a igreja tinha que construir esse evangelho, mas baseado nas verdades e não nas mentiras que pregavam lá fora. Então, a mulher naquela época não poderia falar nada, não. Você vê que Deus toma as mulheres? Você vê que Deus usa as mulheres? Por que Deus não proibiu agora? Porque não era para aquele momento deixar liberadas. Está entendendo? Verso 36. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Tá vendo? Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Olha aí, meus irmãos, tá vendo? O apóstolo Paulo deixou claro como que se deve se manifestar os dons dentro da igreja, né? Vamos agora para o capítulo 15, meus irmãos. Olha só. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Tá vendo? O apóstolo Paulo, ele não andou com Jesus, né? Ele não esteve junto com os apóstolos. Mas se você continuar estudando comigo, né? Se assim você quiser também, né? Quando a gente chegar lá em Gálatas, lá para frente, vocês vão ver que ele teve uma relação com Jesus diferente. Ele conheceu Jesus, ele andou com Jesus. Você está interessado em saber disso? Tá mais lá para frente, tá? Então depois, se vocês quiserem, a gente vai continuando os estudos e eu falo disso para vocês, né? Como que Paulo conheceu Jesus, sendo que a Bíblia não mostra que ele não o conheceu? Então, vocês vão ver, mostra sim. Ó, verso 4. O que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras? O que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Viu? A palavra dorme aqui significa morreu, tá? E morreu. Olha só. Repara, meus irmãos, que as testemunhas oculares de que Cristo ressuscitou não foi só uma pessoa. Quantas testemunhas você precisa para que algo se pareça uma verdade ou seja uma verdade? 2 testemunhas, certo? Vamos contar? O que foi sepultado e o que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que foi visto por Cefas, Pedro, e depois pelos 12. 12? Passou de 2, né? 12. E depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. 500! E na época de Paulo, alguns ainda estavam vivos, meus irmãos. Como é que pode, se ele morreu, ressuscitar? Isso é mistério de Deus. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro, de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Tá vendo? O apóstolo Paulo, ele não queria nem ser chamado de apóstolo, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou
ou seja, eu, ou seja, eles. Assim pregamos e assim haveis crido. Olha aí que maravilha. E eu paro aqui, meus irmãos. Eu paro aqui no capítulo 15, né? E no verso 11, né? Capítulo 15 e o verso 11 é onde eu paro. Lembrando a você que 1 Coríntios vai até o capítulo 16, significando assim que já está acabando, né? Esse foi o quarto áudio, né? Glórias a Deus por isso. E o estudo já está quase terminando. Vamos lá, meus irmãos? Anota aí a lição de casa. Glórias a Deus por isso. Ó, a lição de casa hoje é Salmo 94:12. Salmo 94:12, né? Vamos para os aniversariantes, ó. Está fazendo aniversário hoje a irmã Célia Melo, lá de Mato Grosso do Sul. E para o grupo dela, eu quero mandar um abraço. O grupo dela se chama Cafezinho com Jesus e o grupo Atalaia, do pastor Isael, né? Então, o meu abraço ao pastor Isael, a todos do grupo Atalaia e o grupo Cafezinho com Jesus. Irmã Célia, feliz aniversário, né? Deus abençoa grandemente a vossa vida, né? Façam grupos, meus irmãos, façam grupos, né, para a gente poder abençoar e ganhar mais almas, né? Hoje também é aniversário da Elza Calisto Alcaide. Elza Calisto Alcaide está fazendo aniversário hoje e ela pertence à Igreja Apostólica Carvalho de Justiça. Que maravilha, né? Quero aproveitar e mandar um abraço para 3 crianças que eu fiquei sabendo pela avó deles que eles ficam me imitando, né? Imitam eu e mais alguns outros pregadores. Então, quando o pastor Alex vem, ele inicia o cafezinho e fala: a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho, eles estão me imitando. Olha as crianças aí. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho, sabe? A avó deles me contou, fiquei muito feliz e honrado com isso, né? Então, quero mandar um abraço aqui para eles, olha só. Meu abraço vai para você, Derek. Derek é o meu amigo também. Meu abraço também vai para a Ana e a Eloá, as 3 pequenas almas que imitam o cafezinho com Jesus aí, né? Que bênção, que Deus abençoe a vida de vocês, né? Então, esses 3 netos são netos da irmã Mônica, né? Deus abençoe a varoa, que Deus abençoe toda a sua família, tá bom? Seus negócios, seu trabalho, toda a sua casa. Eles são lá de Votorantim, condomínio Parque Cecília, aqui em São Paulo, né? Então, Deus abençoe aí, ó, tá o abraço. Muito obrigado por vocês serem os meus ouvintes. Glórias a Deus por isso. Eu tenho aqui recadinhos, olha só. Você parou de receber os cafezinhos? Se de repente você parar de receber os cafezinhos, faz assim, apaga meu contato e adiciona de novo, se isso acontecer com você. Deu para entender? Abraços de aniversariantes tem que pedir uma semana antes, meus irmãos, tá bom? Uma semana antes e eu mando para vocês, eu desejo o feliz aniversário, né? Quer me convidar para pregar ou para dar palestra? Olha só, o meu número é 11956188781 ou 11930180870, né? Esses são os números do pastor Alex para você me convidar para pregar ou dar palestras, né? Glórias a Deus por isso, meus irmãos. Telefone para você receber o cafezinho, anota aí e passa para os seus amigos, 11 9 5786 4176, né? E assim você me ajuda. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.